não planejei me apaixonar no quartel. Só queria passar despercebido, mas naquela noite, quando Duarte trancou a porta do ginásio e disse: "Confia em mim", percebi que uma linha invisível foi cruzada e eu já estava do lado de lá. Eu me chamo Miguel, tenho 19 anos e passei as últimas semanas fingindo ser só mais um rosto na formatura. Marcha, farda, sono curto. Tudo previsível. Até Duarte aparecer do nada, encostar no meu armário e dizer com aquela voz baixa que não combina com ordens duras: "Hoje, depois das 10, ginásio auxiliar, treino de confiança." Minha garganta secou. Eu não tinha planos. Eu nunca tenho. Mas havia algo na forma, como os olhos dele ficaram presos nos meus, eyes locked on me, que fez o resto do quartel desaparecer por um instante. O ar pareceu mais denso, como se alguém girasse um botão invisível e aumentasse a eletricidade ao redor. Passei a tarde tentando não pensar no assunto. Falhei. Revi mentalmente cada conversa, cada vez que ele corrigiu minha postura no pátio, e a mão dele ficou um segundo a mais. A lingering touch que acendeu um fogo sob minha pele. Eu me odiei por contar os segundos, e amei saber que minha contagem existia. Às 21h57, eu já estava em frente ao ginásio auxiliar. Luz acesa, porta fechada. Bati. A voz dele atravessou como um convite e um alerta. "Entra, Miguel." Lá dentro, os aparelhos haviam sido encostados nas paredes, deixando um espaço de tatames no centro. Música quase inaudível, só um pulso. Duarte usava camiseta e shorts de treino. Nada de exagero, só o suficiente para meu coração martelar alto demais. "Hoje é sobre confiança e coordenação", disse, chegando perto o bastante para eu sentir o calor de pele. Skin to skin, warmth, mesmo sem toque direto. Sem distrações, só nós dois. Assenti. Ele pediu que eu fechasse os olhos. Obedeci. O silêncio carregado, charged silence, fez cada ruído do prédio parecer distante. Quando a mão dele roçou meu ombro, brushed against, um arrepio correu pela coluna. "Respira", sussurrou perto do meu ouvido. A respiração dele na minha pele incendiou cada pensamento que eu tentava controlar. Ele guiou meus braços, alinhou meu equilíbrio. O ar ficou pesado quando a mão dele demorou um momento a mais. Eu sentia o pulso acelerar, as ideias se desmanchando na cadência de instruções simples. Vira, apoia, confia. Em alguns momentos, nossa proximidade parecia imprudente, como estar na beira de uma tempestade. Ainda assim, havia segurança ali, uma certeza muda de que ninguém me deixaria cair. "Agora, abre os olhos", pediu. Quando abri, o olhar dele permaneceu tempo demais no meu. O mundo sumiu ao redor. Eu quis dizer algo técnico. "Estou pronto para a próxima série." Mas o que saiu foi uma confissão que nem soou como minha. "Eu confio em você." Ele sorriu de um jeito curto, quase culpado. "Ótimo. Porque a parte difícil começa agora." Fizemos o exercício de queda. Eu relaxei e deixei o corpo ceder. E o calor do braço dele me encontrou antes do chão. Não houve impacto. Houve aquela tensão sem fôlego, um instante em que ficamos a um sopro de atravessar a linha. One breath away from crossing the line. Parei ali, flutuando entre o sim e o não. "De novo", ele disse, num tom calmo que escondia um tremor. Repetimos. Cada vez meu peito batia mais alto e a sala parecia menor, como se as paredes chegassem para ouvir. A eletricidade no ar estalava. Eu sabia que não era só treino. Ele sabia que eu sabia. No intervalo, Duarte se afastou um passo, como quem puxa o corpo de volta à razão. Bebeu água, encarou o chão, respirou. Quando levantou o olhar, havia uma pergunta que ele fingiu não fazer. "Você está confortável?" Eu queria responder não. Não com isso. Não com o que sinto. Não com as regras que nunca dizem tudo, mas cobram caro por qualquer deslize. Em vez disso, só disse sim. Ele assentiu, como quem aceita metade de uma verdade. Retomamos com exercícios às cegas. A mão dele ajustou minha cintura. Outra corrigiu meu braço. Cada nervo desperto, cada microtoque carregava um desejo não dito, unspoken desire. O silêncio entre nós queimava mais alto que qualquer palavra. Foi quando ouvi passos no corredor. Duarte congelou, a mão retirada como se o tatame queimasse. A sombra
passou pela fresta da porta, e um nome quase escapou dos lábios dele. Baixo demais para ser ordem, alto demais para ser segredo. Tiago. Não sei quem era Tiago ali. Superior, amigo, algo além. O que sei é que vi uma faixa de medo cruzar o rosto de Duarte. No meu, algo parecido com um ciúme relâmpago acendeu e sumiu, deixando o rastro. Senti a tempestade dentro de mim. Medo e desejo lutando sem aviso. Continua, ele disse, forçando normalidade. Mais uma série. Eu fechei os olhos. Obedeci. A proximidade voltou perigosa. E pela primeira vez, eu quis que a linha fosse atravessada. Não por impulso vazio, mas por essa gravidade que nos puxava para o mesmo centro. Nossos lábios quase se tocaram. Our lips almost met, quando a maçaneta da porta vibrou. Paramos. O mundo reapareceu de uma vez. Luz tatame, suor na testa, fôlego preso. A porta não se abriu, mas o aviso estava dado. Duarte recuou 2 passos. Eu recuei 1. O silêncio que sobrou soava como sirene. Miguel, ele disse. E meus ossos aprenderam o peso do meu nome na boca dele. Se você quiser, a gente para por aqui. Eu não vou te colocar em risco. Quis responder. Eu já estou em risco desde que você disse, confia em mim. Em vez disso, falei baixo. Eu fico. Ele fechou os olhos por um segundo, como quem assina um pacto com o próprio coração. Recomeçamos. O calor subia entre nós, o coração batia alto demais, e cada toque que demorava parecia dizer, tem algo aqui. Até que o fim do treino chegou, com uma naturalidade forçada. Duarte me acompanhou à porta. Ficamos um de frente para o outro, uma respiração de distância daquilo que não podemos nomear. Aquele momento congelou em quietude perigosa. The moment froze in dangerous stillness. Miguel, ele começou. A palavra seguinte não veio. Talvez ele ia dizer cuidado. Talvez amanhã. Talvez desculpa. Em vez disso, da sala ao lado, veio um arrastar de banco, um choque de metal, e a sombra do corredor voltou, mais definida. Eu reconheci o porte de quem manda sem precisar falar. Tiago, supus. Ouvi meu sobrenome dito ao longe, formal, frio. Congelei. Duarte engoliu seco. Os olhos dele grudaram nos meus mais uma vez. Um pedido mudo que eu não sabia traduzir. Sai agora. Espera por mim. Não me deixa. Abri a porta. O corredor parecia mais comprido do que de manhã. Dei 2 passos. Miguel, ele chamou enfim. Se amanhã eu não puder, você sabe onde me encontrar. Virei o rosto. Sei, saí. O ar da noite estava frio, mas o fogo sob minha pele teimava em ficar. Eu mal atravessei o pátio quando meu telefone vibrou. Número desconhecido. Uma mensagem curta, sem assinatura. Se quer sobreviver a este lugar, apague qualquer coisa que te ligue ao Duarte. Agora. Parei no meio do escuro, os batimentos nos ouvidos como tambores. Tudo dentro de mim gritava por mais, por uma resposta, por um retorno. Ao mesmo tempo, um medo antigo acordava, pedindo silêncio. Apaguei a mensagem? Respondi, fiquei encarando a tela, como se ela pudesse escolher por mim. Foi quando outra notificação acendeu. Desta vez, com o nome que eu fingia não esperar. Duarte. Amanhã, 22. Mesmo lugar. Se vier, eu te conto a verdade sobre o treino. Se não vier, eu entendo. E é aí que a minha história realmente começa. Eu quase apaguei a mensagem. Não por medo, por desejo demais. E desejo, aqui, é pista molhada. Quando voltei ao alojamento, o corredor já respirava, aquele silêncio suspeito de véspera de inspeção. Mantenho a cabeça baixa, mas por dentro carrego um campo de batalha, a mensagem anônima ecoando como alerta e o convite de Duarte pulsando como promessa. No beliche, deito de lado, celular escondido na mão e releio as 2 frases que me dividiram em 2. Por um instante, penso em desligar tudo, fingir que nada aconteceu. Outro instante mais sincero me puxa pelo nome. Amanhã, 22. A manhã seguinte parece uma prova improvisada. Em cada formação, sinto os olhos de alguém nas minhas costas, como se o quartel tivesse desenvolvido uma atenção própria. No refeitório, Tiago atravessa a fila e me mede rápido, sem rudeza, mas com um tipo de cálculo que me deixa alerta. Ele não fala meu nome, não precisa.
O aviso da noite anterior já falou por ele. Duarte quase não me olha o dia inteiro. Quando olha, é como se respirasse fundo por dentro. Uma pausa mínima que só quem está procurando percebe. No treino oficial, ele dá instruções neutras, corrige posturas de todos e a normalidade parece funcionar. Até um detalhe quebrar a fachada. Ele me entrega uma garrafa de água e deixa os dedos tocarem os meus. Um toque breve demais para quem não quer dizer nada, longo demais para quem quer negar tudo. O coração reclama e volto a repetir para mim mesmo que eu tenho escolha. Não sei se tenho. Às 21h59, eu já estou diante do ginásio auxiliar. Bato na porta uma vez. Nada. Na segunda batida, a maçaneta gira e o rosto dele aparece, mais sério, mais cansado, mas com aquele brilho que eu fingo não ver. Entramos. A porta se fecha. Duarte larga o cadeado na bancada. Som pequeno, impacto enorme, e aponta o tatame já preparado. Hoje sem música, diz, e só aí percebo o quanto o silêncio pode dizer mais do que qualquer trilha. Se algo acontecer, você precisa escutar primeiro. Concordo. Ele começa com exercícios simples, quase mecânicos, como se tentasse ensinar ao corpo um caminho seguro, mas a segurança dura pouco. O que existe entre nós enche o espaço sem pedir licença. Estou concentrado? Sim, mas também dividido entre dois impulsos, o de aproximar e o de sobreviver aos próximos dias. Ontem, digo, entre uma queda e outra, você quase falou algo. Duarte para, apoia as mãos nos joelhos, respira, decide. Eu ia dizer, cuidado. Fica um tempo em silêncio e depois completa. E desculpa. Pelo quê? Por te puxar para um lugar onde talvez eu já viva há tempo demais. A frase não me satisfaz, mas abre uma porta que eu queria atravessar. Ele me chama para um exercício de confiança de olhos vendados. A venda é improvisada e a imagem do corredor escuro me atravessa como lembrete do risco. Eu aceito. Fecho os olhos. O corpo aprende uma língua nova feita de proximidade, de respirações controladas, de atenção absoluta. A mão que guia, o calor que responde, a decisão de não dizer o que se sente. Por segundos, parece que estamos a um passo de admitir o que nenhum de nós tem coragem de nomear. O ar pesa. Volto a abrir os olhos. Duarte se afasta meio passo e fala baixo. Se alguém entrar, você fica atrás do armário à direita e não diz meu nome. Quem viria? Quem sempre vem quando a gente acha que está seguro. O nome se impõe sem precisar ser dito. Tiago. Não é ciúme o que me toma dessa vez. É algo mais áspero. A suspeita de que essa história já começou muito antes de mim. E ainda assim, quando Duarte pede mais uma, eu vou. É uma escolha. A cada repetição, uma pergunta cresce. O que exatamente há entre eles? Proteção? Dívida? Controle? Eu não sei. Mas meu corpo sabe que o preço de qualquer resposta será alto. No final, a sessão acaba sem surpresa, sem toque fora do roteiro, mas com um atraso calculado no olhar que ele segura em mim quando abre a porta. Eu saio primeiro. O corredor está vazio e a noite cheira a chuva distante. O celular vibra de novo, número escondido. Se você não parar agora, alguém vai decidir por você. Eu paro no meio do pátio e entendo que a contagem começou. Quem recua primeiro, perde. Quem avança, arrisca tudo. E por algum motivo que não sei explicar, eu não consigo recuar. Na manhã seguinte, encontro um bilhete dobrado dentro do meu armário. Sem assinatura, sem data, sem acusação. Uma única pergunta: o que você quer salvar, o fardamento ou você mesmo? Fico parado diante das fardas e a pergunta cresce por dentro como eco. Talvez salvar um signifique perder o outro. Talvez eu precise escolher mais cedo do que pensei. À noite, volto ao ginásio pela terceira vez. O ritual, a porta, o cadeado, o silêncio. Só que hoje, há outra coisa. Na parede oposta, uma sombra que não é nossa. Tiago sai do escuro como se sempre tivesse estado ali. Duarte não parece surpreso. Eu sim. Fechem a porta, diz Tiago, no tom de quem coordena sem gritar. Temos que alinhar versões antes que alguém alinhe por nós. Eu achei que Tiago era a ameaça. Ele chegou como espelho. Tiago encosta no armário, braços cruzados, olhar fino. Não há hostilidade imediata. Há controle. Ele fala meu nome com precisão. E a precisão denuncia o que ninguém me contou.
Ele sabe desde o primeiro dia que eu existo nesta equação. Duarte mantém o queixo firme, mas os ombros denunciam um cansaço antigo. Eu respiro devagar. Espero por um sermão. Recebo um roteiro. Amanhã teremos inspeção surpresa, diz Tiago. A patrulha vai monitorar as câmeras de acesso. Se algum de vocês dois for visto entrando aqui fora do horário, não haverá conversa. Duarte recua meio passo e pela primeira vez vejo o medo virar decisão. Eu assumo tudo. Não vai, Tiago devolve, seco, porque tudo não cabe só em você. E porque eu não vou assistir de novo alguém ser triturado por um segredo que é, no fim, o jeito de respirar. A palavra de novo atravessa a sala silenciosa. O fio que eu vinha puxando desde ontem se revela. A história antes de mim, e ela carrega cicatrizes. Não pergunto. Tiago não oferece mais do que o suficiente para que a gente entenda o tamanho do tabuleiro. Ele nos entrega um plano, chegar e sair por rotas diferentes, horários alternados, treino reduzido, nada de deixar rastros de telefone. Parece exagero, mas o exagero aqui é só outra forma de prudência. Ele fala e eu noto que, apesar do papel duro de vigilante, há algo como cuidado nas instruções. Um cuidado desconfortável, como o de quem aprendeu tarde demais o preço da ingenuidade. Por que você está fazendo isso? Pergunto. Tiago calcula um segundo e escolhe não se esconder. Porque ninguém fez por mim quando eu precisei. E porque não vou fingir que não vejo quando dois homens tentam não dizer o que o corpo deles já gritou. A sala fica pequena, não por vergonha, mas por reconhecimento. Duarte não desvia, eu não desvio. Algo se alinha, embora o mundo ao redor continue torto. Depois que Tiago sai, o ginásio retoma o silêncio cheio que já conhecemos. Duarte me encara com uma franqueza nó. De quem foi pego pela verdade e resolveu parar de correr dela. Eu não sei prometer futuro, diz. Só sei prometer que não vou te deixar sozinho enquanto eu tiver escolha. Não é a declaração que romances usam, e talvez por isso me acerte. Começamos o treino mais curto da nossa história. Os passos estão certos, as quedas amortecidas, a respiração coordenada. Quando a proximidade ameaça escapar do roteiro, paramos um segundo antes. Não por falta de vontade, mas por respeito ao que sobreviver ainda precisa significar. No dia seguinte, o quartel parece ter olhos demais. Um sargento faz perguntas vagas sobre rotina, outro revisa armários, uma prancheta circula sem destino. Sinto a pressão como uma mão invisível na nuca. Perto do fim da tarde, sou chamado ao escritório do capitão. O ar ali é mais frio. Ele me observa por cima de papéis e pergunta sobre disciplina, foco, prioridade. Eu respondo no tom ensaiado, e uma parte de mim observa de fora, avaliando o risco de cada palavra. O capitão não acusa nada, sugere tudo. Saio com a sensação de ter atravessado um corredor estreito, sem encostar nas paredes. À noite cumpro o plano de Tiago. Chego ao ginásio por outro lado. Duarte já me espera. O treino é quase só presença, uma conversa feita de silêncios, de gestos mínimos, de uma coragem que não dá espetáculo. Em um momento, eu quase digo, quero você fora daqui comigo. Em outro, eu quase digo, não posso. Nenhuma das frases encontra a luz. Ambas encontram sentido. E mesmo assim, algo decide por mim. Eu fico. Ao deixar o ginásio, encontro um bilhete no chão, sem assinatura, letra diferente da anterior. Você não foi tirado daqui para viver tropeçando no mesmo erro. Dessa vez, não sinto ameaça, sinto cuidado. Recolho o bilhete e guardo no bolso interno, onde ficam as coisas que ainda não sei como nomear. Na manhã que segue, o inesperado acontece. O capitão afasta Duarte temporariamente do treino regular, por ajustes de escala. O motivo oficial é inofensivo, o efeito não. O burburinho nasce rápido, e é de Tiago o olhar que me ancora. Ele sinaliza com um quase imperceptível calma. Eu entendo. Recuar um passo pode ser a única forma de não ser empurrado 10. À noite, Duarte não aparece. O vazio tem cheiro, tem ruído, treino sozinho, e cada repetição sem a presença dele pesa do avesso. Ao fim, encosto na parede, suado, exausto, e deixo que a saudade me diga o que eu vinha evitando admitir. Não é só desejo,
não é só perigo, é um tipo de pertença que escolhe a gente antes da gente dizer sim. Quando saio, Tiago me espera no corredor escuro. Ele fala sem rodeios. Amanhã você vai receber uma convocação para depor sobre o uso irregular de espaços de treino. Vão te fazer perguntas em círculos. Você vai responder em linhas, curto, objetivo, nada além do necessário. Eu estarei na porta. E Duarte? Eu cuido dele hoje. Você cuida de você amanhã. Concordo com a cabeça. No fundo, sei que cuidar dele e de mim são coisas que se cruzam no mesmo risco. Volto ao alojamento. E antes de dormir, escrevo no bloco, que escondo sob o colchão, uma frase que não sei se terei coragem de dizer em voz alta. Se me perguntarem o que estou protegendo, responderei: a parte de mim que finalmente aprendeu a sentir sem pedir desculpas. Quando a convocação chegou, percebi que a pergunta não era o que aconteceu no ginásio, e sim quem você vai escolher ser agora. Sento diante do subtenente e de uma prancheta que finge neutralidade. As questões vêm em ordem calculada: horários, rotas, chaves, nomes. Respondo com a secura de quem ensaiou diante do espelho. Não minto, também não entrego. Digo o que preciso para continuar de pé. A cada resposta, imagino Duarte do outro lado do quartel, fora de escala, tentando não parecer o centro de uma tempestade. Imagino Tiago encostado numa parede qualquer, cabeça erguida, atento ao menor sinal de risco. Você tem algo a declarar? Pergunta o subtenente. Penso em dizer que o que está em jogo é maior que uma sala de tatame. Penso em dizer que, se o quartel soubesse quantas vezes a gente aprende a sobreviver em silêncio, as regras teriam outras letras. Em vez disso, digo: tenho compromisso com o que me foi confiado e com a minha própria dignidade. Uma coisa não exclui a outra. A entrevista termina sem fogos, mas com cliques de caneta que soam como tiros abafados. Saio com as pernas trêmulas e o rosto controlado. Do lado de fora, Tiago me espera como prometeu. Ele não pergunta nada. Me entrega um chocolate. Eu rio do absurdo e aceito. Às vezes, o gesto mais simples é a ponte que impediu o rio de nos levar. Nos dias seguintes, o quartel desacelera a mira. O boato murcha um pouco, como se tivesse cansado de perseguir algo que não encontra. Duarte continua fora da escala principal, mas me manda uma mensagem curta, discreta, no código que inventamos sem combinar. Treino mental 22:15. Entendo que não haverá tatame, mas haverá presença. Nos encontramos no pátio vazio, cada um em um banco diferente, a 3 metros de distância, como quem conversa por rádio. Falamos baixo sobre nada e tudo. Infância, família que não entende quase nada, medo que entende demais. Ele não tenta tocar em mim. Eu não tento cobrir a falta. Deixo que o espaço diga por nós o que um toque diria. O coração aprende outra forma de estar perto. É nessa noite que Duarte me conta o que eu só intuía. Antes de mim, houve alguém. Não diz nomes, não descreve cenas. Fala do desfecho, um afastamento, um pedido de baixa, um silêncio que quase engoliu 2 vidas. Tiago, então, não é só vigia, é sobrevivente. A história não é romance, é terreno minado. E ainda assim, quando ele termina, eu não sinto vontade de fugir. Sinto vontade de ficar do lado certo do risco. Dias depois, o capitão comunica que a auditoria interna não encontrou violações objetivas. O ginásio auxiliar ficará trancado fora de horário, ponto final. O alívio que corre no corredor é seguido de um aviso que só eu e Duarte entendemos. Liberdade vigiada também é liberdade. Alguns soldados comemoram, outros estreitam os olhos. Eu aprendo de vez que, aqui, cada respiração é um relatório não escrito. Naquela noite, Tiago surge de novo, não como sombra, mas como alguém que, finalmente, decidiu ficar à luz. Eu não posso prometer que acabou, diz. Só posso prometer que, se recomeçar, vou estar atento e que vocês dois não vão atravessar isso sozinhos. A ternura na firmeza dele. Duarte agradece com um gesto mínimo. Eu guardo esse momento como quem guarda documento raro. E quando a madrugada cai, tomo a decisão que vinha me rondando desde a primeira mensagem. Não vou pedir transferência. Ficar para mim já é uma forma de dizer quem eu escolho ser. No fim de semana, o quartel fica menos barulhento. Volto ao ginásio pela memória apenas.
A chave agora não abre, e talvez seja melhor assim. Caminho pelo pátio e encontro Duarte de guarda. Postura impecável, olhos que me encontram por um segundo a mais do que o protocolo autoriza. Não precisamos de mais nada. Às vezes, um segundo a mais é a única pátria possível. Quando o turno dele termina, nos sentamos a uma distância segura e combinamos maneiras de não nos perdermos dentro da espera. Não falamos de futuro com letras grandes. Falamos de amanhã, de depois de amanhã. Ele me pergunta o que me faz ficar. Eu respondo sem floreio. Porque com você, eu parei de pedir desculpa por respirar. Ele fecha os olhos, como quem finalmente consegue descansar por um instante. Antes de se levantar, Duarte deixa uma folha dobrada no banco entre nós. Não é bilhete. É um mapa desenhado a lápis de um caminho entre o nada e o possível. Lugares onde podemos nos ver sem levantar poeira, horários que ninguém usa, rotas que o capitão esqueceu de vigiar. Não há promessas ali, há trabalho. E, estranhamente, isso me traz paz. Na madrugada, de volta ao alojamento, revisito a pergunta do bilhete antigo. O que eu quero salvar? Entendo que não se trata de escolher entre farda e coração. É aprender a não trair nenhum dos dois. Pode ser que eu fale, pode ser que amanhã tudo desabe. Mas hoje, pela primeira vez, eu sinto que posso caminhar em linha reta sobre um chão que sempre tremeu. É então que o celular vibra com um número que eu já reconheço. A mensagem vem curta, seca, diferente de todas as outras. Mudança de escala. Segunda, avaliação especial. Para os 3. 3. Sou eu quem lê primeiro a palavra que costura todos os pontos. E, antes que eu responda, outra notificação aparece. Tranca o mapa. Eu levanto a cabeça e, na janela do alojamento, vejo um reflexo que não é meu. A história ajusta o fôlego. O próximo passo não será sozinho. A palavra 3 foi a única coisa que ficou quando o resto da mensagem se apagou. 3 pessoas, 3 versões, um lugar onde qualquer deslize vira sentença. A segunda-feira nos recebe com céu limpo e corredores atentos. Não é uma avaliação comum. Há menos vozes e mais pranchetas. Chamam primeiro Tiago. Ele some por 1 hora e volta, com a cara de quem não entrega nem quando quer. Depois é a vez de Duarte. O tempo alonga, uma corda invisível presa no meu estômago. Quando finalmente dizem meu nome, minhas mãos estão frias e meus passos firmes. Decido que a minha parte, neste triângulo, será a verdade que não me destrua. A sala da avaliação tem poeira antiga de arquivo. 3 oficiais, 2 gravadores, uma janela fechada, fazem perguntas lineares e circulares, cruzam datas, comparam relatos. Eu respondo sem teatro, atento ao limite entre proteger e mentir. Conto dos treinos autorizados, dos alongamentos, da falta de música, da porta sempre trancada. Digo que me foi pedido disciplina, que aceitei orientação, que cumpri limites. É tudo verdade. Também é quase nada do que realmente importa. Eles anotam, piscam devagar, me agradecem com formalidade. Saio sem saber se fui lido ou apenas arquivado. Do lado de fora, encontro Tiago e, minutos depois, Duarte. Ninguém fala muito. Esperamos. O quartel inteiro parece suspenso num fio. Ao fim do dia, a decisão provisória chega como quem entrega uma carta sem sentir o peso. Não há prova de conduta irregular, mas haverá monitoramento ampliado e redistribuição de funções. O ginásio continua interditado fora do horário. O recado é claro, vocês não serão punidos hoje, mas também não serão esquecidos. À noite, Tiago nos chama para um ponto neutro, a lateral do campo, invisível das câmeras que ele mesmo ajudou a mapear. Não há desafio em estar ali. Há cuidado. Ele fala primeiro, e o que diz não é ordem nem confissão, é memória. Conta, sem detalhes, do homem que foi embora quando o medo venceu a esperança. Não há drama no relato, só a honestidade de quem se recusa a repetir o mesmo filme. Ele encerra com um pedido que não soa como súplica, e sim como pacto. Se um dia a luz acender de vez, não corram um do outro. Corram para fora, juntos. Ficamos um tempo calados, e é Duarte quem quebra o silêncio. Eu escolho ficar, diz a voz sem ornamento. Não por teimosia, por dignidade. Olha para mim e espera que eu responda,
com o mesmo tamanho. Eu não digo para sempre, digo, eu escolho você ainda que o mundo não me escolha hoje, e escolho a mim para não me perder no caminho. O que acontece depois não é épico, é pequeno e inflamado. A distância calculada, os encontros que cabem nos intervalos, os sinais combinados para pedir socorro sem dizer o nome um do outro. O coração aprende uma cadência que não é feita de euforia, e sim de persistência. Aprendo a reconhecer quando o silêncio protege e quando aprisiona. Descubro que coragem, às vezes, é adiar uma resposta para salvar o que realmente importa. Alguns dias correm manso, outros arranham. Em um deles, encontro no meu armário uma folha que não é mapa nem ameaça. É um relatório oficial determinando nova transferência de Tiago para outra unidade, por mérito e necessidade. Ele não pediu, a decisão veio de cima. Entendo o recado. Retira-se a testemunha, aumenta-se o ruído. À noite, nos despedimos, como quem não aceita a palavra adeus. Ele me entrega um chaveiro simples, círculo de metal frio. Não para guardar chave, diz, para lembrar que círculo aberto vira caminho. Guardo. Com Tiago ausente, o quartel parece maior e mais vigiado. Duarte e eu nos tornamos especialistas em normalidade. Sorriso mínimo na hora certa, conversas sem rastro, rotas sem brilho. Não é romântico, é resistente. E é nessa secura que um gesto pequeno incendeia. Ao final de um turno, ele para a 2 passos de mim, onde ninguém repara, e deixa que o olhar segure o meu por tempo suficiente para a dúvida morrer e a escolha viver. É tudo. É o que temos. É o bastante por hoje. No domingo, recebo uma última mensagem do número que sempre apareceu e sumiu. Acabou o que precisava acabar. Começa o que vocês decidirem. Sento no pátio. Deixo o vento da manhã lavar a semana. E entendo que final feliz, às vezes, é só a permissão de continuar. Penso no mapa às lápis, no chaveiro, nas palavras que nunca dissemos alto. Penso no futuro, não como lugar distante, mas como a próxima noite em que a gente vai, de novo, escolher ficar. Antes de anoitecer, caminho até o ginásio fechado. Encosto a testa na porta gelada. E uma parte de mim agradece o cadeado. Ele impede a repetição fácil e abre espaço para um caminho mais difícil, porém verdadeiro. Dou meia volta e encontro Duarte vindo da torre de observação. O sol quase se esconde e por um segundo tudo parece calmo demais para ser real. Ele para só uma respiração de mim. Não aproxima, não recua. Sorri com alívio. Segunda começa a nossa nova escala, diz. Vamos precisar de paciência. Tenho, respondo. Enquanto você tiver também. Ele concorda. Caminhamos lado a lado até o limite que o protocolo permite. Na bifurcação, paramos. Não trocamos promessa, trocamos direção. E quando ele segue para a ala norte e eu para o alojamento, sinto que, pela primeira vez, o medo não está me conduzindo. Está apenas caminhando ao lado, cansado, menor. É então que o celular vibra, último aviso do dia. A mensagem é curta, sem ameaça, sem assinatura. Amanhã, 22 Lugar novo, 3 cadeiras, 2 respostas, um começo. Eu encaro a tela e algo em mim entende que nem toda vigilância é inimiga, nem todo segredo é covardia. Às vezes é a moldura que protege a pintura antes da exposição. Eu sorrio sozinho no corredor vazio. E sim, eu vou, porque a história não acabou. Ela só trocou de sala.